é escritor, poeta e, adivinhe, casamenteiro. Aliás, sobre casamento nós já falamos muito aqui, né? Bastou ele aparecer aqui e de repente surgiram 1000 convites para ele falar sobre casamento, porque tem histórias maravilhosas. A gente vai até contar um pouco dessas aí que a gente falou num passado não muito distante, né, André? Muito próximo. Aliás, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço, André Luiz da Silva, que está aqui comigo. É uma alegria renovada participar aqui dessa casa, né? A gente tem uma história com essa casa. Muito e uma forte, história né? contigo também, né? Pessoas próximas. Nós queridas. fazemos parte do Senadinho, né? Senadinho. Você vê quantos anos tem isso aí? Eu acho legal que agora que o rádio completa 100 anos em Ribeirão, nós temos uma história no rádio, fazemos parte dessa história. Fazemos parte dessa história. Parte da história da TV e dessa visão regional de aproximar mais a população do meio de comunicação, o meio de comunicação trazer notícias mais próximas. Você conhece o mundo, mas conhece a sua ilha também, conhece a sua tribo, né? A gente é intrometido, né, André? Vai se enfiando, vai pondo as caras aí. Exatamente. Acho que esse é um desafio interessante de fazer a diferença numa cidade, numa região. André, você é acadêmico da ALARP, né? Associação de Letras e Artes de Ribeirão Preto. Pedro Miranda, lembrei o nome do Pedro Miranda, eu era assessor de comunicação da Prefeitura de Ribeirão Preto, na época do João Gilberto. Eu estava vindo, através do Montoro, eu entrei no governo e o Pedro Miranda, ele ia lá na assessoria de imprensa e eu recebia todo mundo, né? E o Pedro é uma figura maravilhosa, muito ligado à Igreja Católica. E ele falou, vamos montar uma academia. Já que não me aceitam na academia de letras, vamos montar uma academia de letras e artes. Aí ele criou a LARP, coisa e tal. Você não quer ser fundador comigo? Eu falei, não quero. Mas é muito interessante. Eu faço parte da Academia de Letras e Artes de Ribeirão Preto, da cadeira número 6, antecedendo o Otiniel Fabelino, que foi um militar, mas um grande também escritor. Angel Castroviejo, que é titular da cadeira. E o interessante é abarcar todas as artes, porque nós temos a Academia de Letras de Ribeirão Preto, presidida pela Fernanda Ripamonte, temos a Academia de Educação, mas a Academia de Letras e Artes possibilita pintura, música, dança, escultura, enfim, todos os movimentos culturais reunidos. E o interessante é essa visão atual da academia. Sempre que falar de academia, nós lembramos da Academia Brasileira de Letras, as pessoas com seus fardões, a elite cultural, mas as academias de Ribeirão Preto têm uma visão de aproximar o acadêmico do popular, da pessoa mais simples, visitando as escolas, visitando os bairros, os centros comunitários, preservando sim a cultura, preservando a tradição, mas de olho no que de mais moderno está acontecendo. Como foi a Feira do Livro agora? Como foi a Feira do Livro, exato. E se você pegar o efeito Bob Dylan, né? Quando o Bob Dylan acabou ganhando o disco do ano, coisa e tal, mas é uma poesia, né? Hoje você tem Fernanda Montenegro, hoje você tem Gilberto Gil, como acadêmicos da Sim, ABL. muito positivo, tanto na Academia Brasileira como nas outras academias, trazer esse conhecimento, essa cultura, o indígena, o negro, o cantor, o pintor, contribuições, sensibilidades que tocam no coração das pessoas e que refletem um pouco do que é a nossa sociedade, nossa sociedade plural. Quando eu recebi o convite para vir aqui, eu estava lembrando da nossa geração que assistia concertos para a juventude, tanto a Globo quanto a TV Cultura apresentavam programas de música clássica. Fantástico. Domingo, final de noite. Era um domingo de manhã e o outro domingo, final de noite. Exato. Fantástico, necessário, mas tinha pouco espaço para outras manifestações culturais. Uma época se evidenciou muito o samba, hoje dá um destaque muito grande para o sertanejo popular, para o chamado universitário, né, sertanejo universitário, mas Ribeirão Preto e o Brasil tem aqui em Minas Gerais, Catira, Folia de Reis, grandes movimentos culturais, grandes manifestações que por vezes o próprio pessoal da região não conhecia. No Norte e Nordeste, você que roda tanto o Brasil, você que intercala ainda, né, rodar o mundo e rodar o Brasil, como esse Brasil é rico culturalmente. Nossa, e por vezes rico. A TV, a internet, o rádio não dá voz, não dá vez a essa manifestação.
Então, quando as academias descem e fazem essa integração, eu vejo como uma iniciativa fantástica. Eu estava conversando, não muito recentemente, com um grande jornalista de São Paulo, também brilhou no Rio de Janeiro, e a gente estava conversando sobre regiões, né? Essa região tem isso, tem aquilo, coisa e tal. Aí eu falei para ele, pois é, Ribeirão Preto tem a catira, tem a dança de cantoada, né, que eles falam, essa coisa toda, festa de reis, folia de reis, e você vê tudo em Altinópolis. Eu falei, pois é, apesar de ser Minas, né, mas é uma cidade que... Eu falei, não, Altinópolis não é Minas, é São Paulo. Eu falei, não, Altinópolis é Minas. E ele teimando, insistindo, teimando, exatamente porque a característica, né, molda esse tipo de coisa. É muito por conta de... Você pega ali perto, tem Santo Antônio da Alegria. Já, quando você já entra em Minas também, é a mesma coisa, a mesma festa, mesmo o furdúncio, né? Que a gente caipira fala isso aí. E ele jurava que Altinópolis era Minas Gerais, acho que sempre batalhou por isso, e nunca ninguém lhe contestou, ia passando por Minas Gerais. Nós temos essa proximidade gigantesca. Minha mãe é de Paraíso, minha esposa é de Franca, já está ali quase chegando na divisa. Somos muito próximos e tem muita gente de lá que veio para cá, pouca gente daqui que foi para lá, e a cultura foi se integrando. Embora muitas vezes volta na política, que tinha o café com leite, né? A política café com leite, mas em alguns momentos patrocinaram uma disputa entre São Paulo e Minas, que no mundo real não deve existir, porque somos muito próximos, nossas tradições, o nosso jeito acolhedor, a nossa culinária, tudo muito próximo ali, né? A gente está bem integrado. Eu acho muito interessante quando se fala do pão de queijo, né? Porque é uma comida tão nossa aqui do Noroeste, né? Do Nordeste paulista. É muito comum a gente achar que o pão de queijo é nosso, né? E Minas está aqui, do ladinho. Minas dali. Aliás, sobre o pão de queijo, um comentário. Eu faço parte do Rotary também. Lá nós temos muitos intercambistas do mundo todo. Passam aqui um ano em Ribeirão. E quando eles vão embora, o que você mais gostou do Brasil? Açaí, o rodízio do churrasco e o pão de queijo. O pão de queijo é impressionante. Não, como que o estrangeiro se encanta, né, pelo pão de queijo. A ONU, a Unesco, para ser mais exato, a Unesco determinou nessa semana que a gente está gravando aqui que passa a ser patrimônio imaterial da humanidade o queijo artesanal de Minas. Olha que coisa bonita. O queijo artesanal de Minas, que o mineiro é motivo de muita piada por causa do queijo, mas o Ribeirão Pretano não vive sem queijo. Não. Você faz a piada, você está brincando, mas está ali consumindo. Opa, é obrigatório o queijo. Eu gosto muito de queijo fresco, né? Eu não gosto muito de meia cura, assim. Mas o queijo fresco... Você não passa uma semana sem ele. Faz, né? parte. Faz parte. Você sabe, ali na Vila Tibério, nós temos a feira da 2 de julho, o tanto de gente que está ali comprando queijo, né? Tem várias barracas com queijo, agora tem um rapaz específico ali, queijo. Quero meia cura, não, quero a casquinha mais dura, quero mais mole, quero não sei o quê, mas faz parte da nossa tradição. Da mesma forma que o café, né? Ficamos conhecidos como capital do café, mas o café bom, o pessoal de Minas puxa para lá por conta da temperatura, né? Então, tradições que se encontram e que devem ser preservadas e divulgadas, mesmo nesse mundo tão tecnológico, tão moderno. Essas coisas do nosso dia a dia precisam ser resgatadas e preservadas. Como é que se preserva? Você estava falando de preservar a linguagem, a cultura, preservar esse tipo de coisa toda através de academias, como a LARP, por exemplo, né? Como é que se dá esse processo, André? Eu vejo muito interessante a integração através dos saraus, por exemplo. São oportunidades muito interessantes, abertas aos públicos. A visita dos escritores às escolas, porque você tem uma produção literária em Ribeirão fantástica. Tem lançamento de livro em Ribeirão quase toda semana. Tem muita gente boa escrevendo e tem muita gente boa escrevendo também temas regionais. Nós temos pessoas fantásticas aqui. Vou citar, por exemplo, o escritor O Bigato, que já compôs muita música sertaneja. Tem muita gente que gravou músicas dele e ele continua escrevendo muita poesia, muita coisa boa. Tem o Manso, você falou de Santo Antônio da Alegria, que ele é também um escritor que fala muito de temas regionais. E que bom que as crianças, os adolescentes tenham esse toque, tenham essa possibilidade de entender. Puxa vida,
acabaram, acho que a música sertaneja comercial perdeu esse referencial do campo, do arado, do carro de boi, do bolo de fubá, do cafezinho na mesa. Perdeu. Essa era uma temática muito recorrente e hoje eu brinco que hoje é beber, transar, transar, beber, né? As músicas que você ouve hoje são muito assim. E a poesia também. E nós temos esse resgate feito por essas pessoas que estão muito próximas aqui e tem muita gente escrevendo bastante. Acho que é legal. Acha que a poesia está perdendo isso. espaço? A poesia do caboclo mesmo, aquela do... Ela perde espaço porque ela não é muito vista. Tudo que é regional precisa ser visto. Eu não lembro agora o nome do escritor, mas tem um escritor do Norte e Nordeste que tinha um quadro num programa da Globo. Sensacional. Sensacional. Nossa. E ele explodiu assim. Por quê? Numa emissora nacional, numa grande audiência, mostrou uma pessoa. Ele ia sempre no programa da Fátima Bernardes. Da Fátima Bernardes. Exato. E se considerava um caçador de palavras. Ele, fantástico. E aí você que viaja muito por ali, você vê as crianças, o que ele faz, uma criança de 9 anos faz também. Por quê? Porque ela senta ao lado do mais velho, ela aprende com o experiente, ela aprende na sala de aula, ela aprende na praça, e é isso que nós precisamos fazer. E cresceu nessa toada, né? Cresce nessa toada. Que aqui em Ribeirão tem uma toada semelhante, que é o pessoal das batalhas de rima, do slam, que falam coisas do cotidiano deles, improvisam na hora, e você fala, puxa, a chamada poesia marginal, né? Ali das periferias da cidade, você fala, cara, que capacidade de raciocínio, que velocidade para improvisar, para fazer, por vezes criticada, olhada de lado assim, mas que são jovens fantásticos, fazendo produções fantásticas. Cara, eu fui em 2 ou 3 programas que estava o Bispo presente. Eu me perdoe não dizer o primeiro nome dele, eu não lembro, eu sei que é Bispo, é um molecão de tudo. E ele tinha uma facilidade de encontrar palavras e fazer uma rima poética que eu falei, gente, não é possível. Eu estou procurando o contato dele, eu quero trazê-lo aqui. Né? Não, muito bem. Nós perdemos, nosso vocabulário empobreceu, nós tivemos muita influência, temos ainda na internet muito termos americanos, palavras estrangeiras, mas são práticas que precisam ser retomadas. O improviso, o slam, lá na roda de poema, no Centro Cultural do Simeone, nós temos o sarau, que era o antigo sarau preto, hoje sarau do Odilon, que tem roda de poesia. Então, senta todo mundo em círculo e vai ou improvisando ou com textos previamente selecionados, mas você vai, a poesia vai rodando, vai girando, roda poema e as pessoas vão ali. A mesma coisa acontece nos slams, nas batalhas, o mesmo acontece nos repentistas. Eu acho muito importante a gente preservar e divulgar isso. E que bom que você vai trazer esse jovem, tem trazido outras pessoas. Não, tem que trazer, tem que dar. Uma das funções da TV, acho que tem que ser assim. Se você pega, hoje, por exemplo, eu me recuso a falar música sertaneja. Eu acho assim, música caipira é aquela que eu ouvia junto com meu pai. Né? Quando a gente ouvia Jerônimo, Herói do Sertão, pela Rádio Nacional, era uma novela da tarde, parava o Brasil para ouvir esse tipo de coisa. E hoje se você pega, junta 2 caras que tem dor de barriga, aquela voz característica de dor de barriga, junta cantando aquilo que você falou, né? Comer, beber. Ficou assim, tem alguns jovens muito bons, algumas vozes então muito boas, mas tem um compromisso. Eu tenho, pela má vontade que eu tenho, eu não conheço e faço questão de não conhecer. É que hoje você senta, e eu já vi algumas reportagens, a pessoa senta num grupo de 3 ou 4 e diz assim, o que dá lucro, o que cola, né? O que é chiclete. Então eles sentam para escrever um refrão chiclete e a partir daí colar numa música que vai vender. Nós tínhamos a experiência muito interessante da contemplação, do cara que para e começa assim, ele está vendo a borboleta voando, um passarinho, como é lindo despertar no sertão, a borboleta e o passarinho, o som do boi. Você fala, caramba, ele estava descrevendo o seu cotidiano de uma forma tão poética, que fica eternizado. Exato. Eu não troco o meu ranchinho amarradinho de cipó para uma casa na cidade. Você fala, nossa... Nem que seja bangalô. Caramba, o que é isso? E hoje
infelizmente nós perdemos, respeitando o momento que vivemos, mas precisamos trazer, precisamos preservar. Por isso que é importante divulgar livros, divulgar música, fazer entrevistas interessantes. Eu vejo aqui nem tudo está perdido, né? Eu vejo aqui na Tati, por exemplo, o trabalho do Lezer, né? O Eliezer. Pô, ele faz um trabalho maravilhoso, ele consegue juntar grupos que você fala assim, não é possível. E ele traz e faz, e tem uma facilidade de articular e de manter um diálogo, sabe, específico com essa gente, que eu acho fantástico. Precisa, você fala uma palavra interessante, diálogo, precisa. Por vezes, patrocinou-se na nossa sociedade as segregações, os apartheids. Eu lembro a Feira do Livro, quando ela fazia shows musicais, e ela ficava abarrotada, o pessoal das áreas centrais ficava olhando meio atravessado quando os meninos da periferia chegavam. E por vezes tinha uma briga aqui, uma confusão ali, uma crítica intensa sobre pessoas que nunca tiveram oportunidade de nada. O cara que nunca tinha lido um livro, nunca tinha... ou leu um livro, mas nunca chegou perto de um autor, nunca conheceu um escritor, ou nunca assistiu um show. E as pessoas, não pode, grade, segurança, viatura. Com o passar do tempo, a Feira do Livro se reinventa e começa a trazer. Hoje tem Espaço Favela, no meio da Feira do Livro. E aí você vai lá no Espaço Favela e você fala, cara, que aprendizado, que produção legal, que gente escrevendo, compondo, dançando. Super natural. Por quê? Cidadania. Exatamente. Lembrando, por exemplo, da Maria Carolina de Jesus, que foi descoberta pelo Lourenço de Afé dentro de uma favela, que escreveu o Quarto de Despejo. Que é Quarto de Despejo, que quando eu li ainda de jovem, cara, eu fiquei assim, meu Deus, porque ela mostrou o Brasil para o Brasil. A força de expressão que ela pegando reciclados, colocar ali, fantástico. Que hoje a palavra bonita é reciclado, né? Mas pegava lixo, aquilo que a sociedade descartava, ela pegava o caderno, achava um lápis, achava um livro, lia, escrevia com uma realidade, com uma intensidade marcante. Né? Pois é. Eu me lembro quando ela surgiu, quando ela foi descoberta pelo Lourenço de Afé, que tinha ido a uma favela para fazer uma matéria qualquer. E de repente encontrou lá uma pobretona, carcanhar rachado, né? E que escrevia brilhantemente um texto a prosa dela é maravilhoso, né? Mas aí você toca também, Zé, na sensibilidade do jornalista que tem um olhar atento. Que hoje também muitos jornalistas perderam esse olhar atento ao fato, à notícia. Eu não preciso necessariamente da primeira página, mas eu preciso sempre de uma boa história, um dos princípios do jornalismo. E ali ele falou que história fantástica, que o mundo reverencia hoje, né? Carolina Maria de Jesus hoje é cidadã do mundo, agora heroína da pátria. É bem interessante isso. É que você falou, eu ia falar uma outra coisa, daqui a pouco eu vou lembrar. Mas é maravilhoso esse tipo de descoberta, esse insight aqui, né? Que você de repente percebe. Aí assim, não puxando a sardinha, hoje eu estou numa emissora de rádio web, a Nova Ribeirão, mas eu ouço muito a Nova Brasil. Ouço bastante. São as duas rádios que eu mais ouço. A nossa, a Nova Ribeirão, e aqui a Nova Brasil. Fazer um convite para você. Ouça às 7h30 da manhã, eu faço o jornal lá. Jornal Nova Brasil. Já ouvi algumas vezes. Mas o que eu acho interessante é que às vezes toca uma música e eu falo assim, aonde estava essa voz? Por que ela não toca em lugar nenhum? Então, nos programas que, ao longo da minha trajetória no rádio, eu sempre busquei trazer clássicos, mas buscar pessoas que estão ali que ninguém ouve. Ninguém ouve porque não toca em lugar nenhum. É o cara que só vai tocar no barzinho ou só vai tocar na festa ali. Por quê? Porque o compromisso comercial afasta esses talentos. E aí você ouve uma bela voz, você para e... Que voz linda. Nossa, mas que arranjo maravilhoso. Que letra fantástica. Então você já viu aí, ó, cantor, o músico e o escritor. Que por vezes ficariam ofuscados ou esquecidos. Por quê? Porque a grande mídia, o grande meio comercial precisa do lucro e não consegue contemplar, eu assisti, divulgar não sei o talento. Se vocês têm por hábito, no domingo, pela manhã, eu estava vendo, das 9 às 10 da manhã, na Cultura, tem um programa chamado Balaio, que é do Renato e do Chico Teixeira. O Chico é o filho do Renato. E eles entrevistaram outro dia a Verônica Ferriani, que é de Ribeirão Preto, filha do Dr. Ferriani. Sim. Né?
Ele, um músico, ele é um dos mais competentes do Brasil, né, como cirurgião plástico, mas também músico, na época de juventude dele, na época de universitário. Pô, eu vi uma gravação dele, gravação caseira, ele e a filha dele cantando, uma das coisas mais emocionantes que eu já vi. Né? Eu já vi o Ferriani cantando com a Flávia, com a esposa, cantando muito. E interessante, no meu um dos últimos programas meus que eu apresentei aqui na casa, eu entrevistei a Verônica. E ela estava se apresentando num barzinho aqui. E numa viagem de São Paulo para cá, eu tive a oportunidade de viajar com a... Que delicadeza, que talento, coisa nossa. O Brasil já premiou, já teve indicações até internacionais, coisa de Ribeirão, que às vezes Ribeirão não conhece. Ela e a Sassal Maso, que também é de Araraquara aqui, cantam muito, 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 muito. E gozado, não tem essa projeção que tem um monte de mula véia aí cantando, berrando, se esgoelando para fazer caipira e não faz, né? Faz um sertanejo muito disfarçado. José Fernando, tudo é oportunidade. As pessoas, mas o público não consome. Consome, lógico, desde que conheça. Opa! No início da década de 90, eu trabalhei na Sinfônica. Eu era inspetor de orquestra. E a Sinfônica de Ribeirão tinha um projeto que era uma parceria com as usinas. Ela se apresentava um dia... No sábado ela se apresentava fora e no domingo ela se apresentava aqui. Nessa apresentação, aos sábados... era nas cidades do entorno, geralmente em igrejas, salões, e o público simples chegava, música clássica, mas o maestro explicava, essa peça foi composta por tal, no ano tal, e a pessoa, você via o silêncio, a admiração, o aplauso no momento certo, aquela coisa impactando pessoas que nunca tinham visto uma orquestra. Nunca tinham participado, nunca tinham entrado no teatro. Nós iniciamos essa conversa aqui falando de concerto para a juventude, que tocava nas manhãs ou noites e do domingo, né? E aí você fala, gente, o cara lá de Barrinha está tendo contato com o oboé, que ele nem sabia que existia um instrumento assim. E ele está ali e ele está reconhecendo. Por quê? Porque a cultura, ela está em nós. Ela precisa ser despertada. Nós precisamos ter essa pedra, esse ponto de contato com o que é bom. Acho que falta muito isso no Brasil. Um desafio para o nosso presidente, para o nosso ministro da Cultura, para o pessoal do Estado, para a equipe do prefeito novo que chega agora. Não percam essas oportunidades de divulgar, de fornecer cultura e educação para o nosso povo. E sem dúvida que falta. André, eu queria falar um pouco do movimento negro, né, dentro da própria Alarp, enfim, você falou do Rotary, né? Como é que a gente está resgatando essa valorização do negro no Brasil? Principalmente na área intelectual, na área a duras penas, nós temos conseguido dialogar. Porque, por vezes, nós estamos numa roda de amigos e alguém apresenta o tema. Ah, mas isso é chato. Ah, mas isso não existe. Ah, isso é bobeira. A negação talvez seja uma das fases mais cruéis do racismo, do preconceito. As pessoas tentam negar que existe e depois tentam justificar. Não, mas a minha empregada é como se fosse a minha madrinha. Ah, mas eu tenho um amigo negro. Ah, mas eu tenho... Ah, eu já fiquei com uma... Esse tipo de coisa é extremamente perigoso. O racismo também recreativo, a piadinha, a brincadeira, o apelido. Ah, não, é carinhoso. Ah, ele não sente. Sente. Por vezes ele não fala. Ou para preservar a amizade, ou para continuar no grupo, ou para não ficar mais segregado ainda. Mas sente. E ultimamente nós temos experimentado avanços. A política de cotas, por exemplo, foi um avanço grande. Quando o negro ascende à academia, quando... a intelectualidade negra ganha espaço hoje, tem uma produção literária muito grande, até porque tem lei e até tem resistência, porque tem uma lei que fala que nas escolas você tem que falar sobre África, você tem que falar sobre a cultura negra. E muitos professores resistem, por questões religiosas, por outras questões, mas resistem. Idiotice mesmo, né? Idiotice muitas vezes. Ribeirão Preto investiu muito em formação, então a gente já tem avançado bastante. O movimento negro de Ribeirão Preto é forte,
por vezes desunido, em alguns momentos da história desarticulado, mas sempre presente, sempre se colocando, sempre cobrando, exigindo. E eu percebo, José Fernando, que nós evoluímos muito, mas ainda precisamos evoluir mais. A nossa sociedade precisa chegar a um ponto que, ao se referir a alguém, você não precisa falar aquele negro. Lógico que não. Nossa sociedade evolui a um ponto que, quando você chegar num hospital e ser atendido por um médico negro, seja uma coisa normal, da mesma coisa que o magistrado negro, que o negro esteja nos postos como qualquer cidadão. Que ele acenda, que advogado, engenheiro, médico, dentista, professor, que não seja a exceção, que ao chegar num restaurante não seja apenas o que está servindo, ao chegar num salão não seja apenas o que está ali na segurança do prédio, que as coisas caminhem com naturalidade. Avançamos muito, mas ainda explode diariamente casos de racismo, porque muitas pessoas enxergam assim, mas esse negro na universidade está roubando o lugar do meu filho. Esse negro aqui com um cargo de secretário municipal está tirando o espaço que é do meu marido. Quando, na verdade, os espaços deveriam ser oportunizados para todos. A formação escolar deve ser oportunizada para todos. O que não pode hoje é, numa cidade como Ribeirão Preto, se você nascer em um bairro periférico, você ser condenado a nunca ter as mesmas oportunidades daquele que nasceu no condomínio. Nós precisamos aproximar as realidades. Fantástico, maravilha, se você é rico, seja milionário, mas tenha um olhar voltado àquele que tem menos. Não, e não pode ignorar quase quatro séculos, né, de escravatura que nós tivemos no país. Exato. Que é um dos períodos mais nojentos da história do mundo. Zé, eu tenho visitado muitas escolas palestrando e eu peço para esses jovens, para esses adolescentes, fazerem um exercício de imaginação. Me permita fazê-lo aqui. Eu peço que eles imaginem o que eles mais amam, a pessoa que eles mais amam, o espaço da casa dele que eles mais amam, o nome deles, pensem no nome deles, pensem na fé que eles professam, os que têm alguma religião. E aí depois eu peço para eles imaginarem, por um instante, perderem a pessoa que eles mais amam, perderem a casa deles, não poderem mais usar o nome deles, não poderem mais professar a fé deles. E serem tirados da onde eles estão hoje e transportados de um modo cruel num navio fétido, sem comida, sem água, ou com o mínimo. Sabendo que poucos vão sobreviver, vão pegar... E fazendo uma travessia, onde muitos morriam e ficavam durante horas, até dias ali, até seus corpos serem jogados ao mar. Depois irem para um país totalmente diferente, com cultura diferente, tradição diferente, num local onde eles iriam trabalhar 10, 12 horas, apanhando por vezes, numa situação subhumana e com muitos morrendo. E quando eu falo para eles que isso aconteceu aqui no Brasil, alguns ficam assim. E quando eu falo que eu só estou ali porque eu sou fruto de alguém que foi trazido de lá e resistiu à escravização, resistiu ao navio, resistiu à tortura, resistiu a tudo, amou, bem ou mal, e teve um filho, que teve um filho, que teve um filho, que sou eu. E que pode ser qualquer um deles ali. Porque também esses jovens esquecem que por vezes são descendentes de africanos também. É a mesma coisa que acontece com quem tem ódio ao nordestino e não sabe que o bisavô dele era nordestino. Ou que tem ojeriza estrangeiro e esquece que provavelmente alguém na família dele é estrangeiro. Esse diálogo nós precisamos construir diariamente nas escolas, nos espaços de trabalho, na política, na saúde, para que as pessoas passem a exercer a igualdade, porque elas não estão acostumadas. Não estão acostumadas. Os números que a gente vê, que a gente enxerga hoje, que a gente é obrigado a lidar no dia a dia, são números extremamente cruéis, né? Você pega por ali a discriminação que existe, discriminação racial, né? É muito, muito forte. Se você pegar o que a polícia está fazendo hoje, você já viu alguém que dirigiu um Porsche ser jogado de cima da ponte? Quando eu estive na Câmara, nós fizemos um diálogo muito produtivo com a Polícia Civil. Com a Polícia Militar não avançou muito.
Mas a Academia de Polícia Civil estava preocupada em mudar a formação. Porque o policial, inclusive o policial negro, ele era condicionado a enxergar o negro sempre como perigoso, como uma ameaça. Não por isso que o alvo que se treinava o tiro era um alvo negro. E aí a gente começa, é mimimi. Não, estatística. Letalidade da polícia militar. Quando numa abordagem com um cidadão branco, tiro no braço, na perna. Abordagem em troca de tiros com um cidadão negro, tiro na cabeça, tiro no peito. Exato. Aquela imagem do policial, e olha que ela é tão emblemática, porque o policial, que é forte, ele joga a pessoa com uma naturalidade de quem joga um saco de lixo, como quem descarta um material. Ele joga e como os outros transitam normalmente, porque talvez estejam acostumados a fazer aquilo sempre. E essa violência que ele cometeu de jogar alguém de cima da ponte, não é nada perto do que ele já tinha feito. Ele matou um cidadão com 12 tiros. E assim, Zé... Tá na rua. A gente que milita no direito, embora eu não goste, não sou fã do direito penal, mas respeito, eu acho necessário para a nossa cidadania, para a nossa justiça, para a democracia, caracterizou legítima defesa com 12 tiros. Ele deu 12 tiros na pessoa e é legítima defesa. Eu falo, gente, e as pessoas fazem as coisas com tamanha naturalidade que eles esquecem que estão com câmeras corporais, esquecem que hoje todo mundo tem um celular. Olha, a pessoa os técnicos que desenvolveram, que criaram o celular, a câmera do celular, merece toda o nosso aplauso, o nosso agradecimento, porque o celular democratizou muita coisa. E hoje o Brasil começa a se enxergar. O que aconteceu na estação do metrô também, essa semana pelas costas, né? Essa semana foi uma semana cruel, hein? Foi uma semana... Na Bahia, o policial também, a paisana, matando duas pessoas assim... No chão. Como quem está num jogo. Como assim, uma criança brincando assim, exatamente. E matou o outro. Então, José Fernando Chiavenato, como nós evoluímos em alguns aspectos e como ainda em 2024 estamos tão primitivos. Mas a violência no estado de São Paulo veste farda, né? Se você for pegar a violência com que a brutalidade com que a polícia militar está agindo, tem todas as características e sintomas de ter a nítida noção da impunidade. Agora, pior do que... Tão cruel quanto, não vou falar cruel, tão cruel quanto as imagens que nós assistimos foi a defesa que alguns senadores e deputados fizeram. Não, é lamentável. Isso está certo e é assim mesmo. No afã de buscar votos de determinada parcela da população. Não, que bom, é isso mesmo. O universitário que mataram num hotel vagabundo ali em São Paulo, na Vila Mariana, filho de um professor universitário. Exato. E hoje algumas pessoas que propagavam o bandido bom é bandido morto, quando é o filho, quando é o vizinho, quando é o primo, aí elas correm e ostentam o cartaz, eu quero justiça. Aquele mesmo grito da mãe desesperada da periferia, às vezes, raramente, também é ouvido por aquela que fala, agora eu sinto um pouquinho do que vocês sentem diariamente. Esse é um negócio, a gente tem que falar, pode parecer lugar comum. Nós não queremos que pareça lugar comum. Nós precisamos oferecer essa denúncia à sociedade, né? Precisamos oferecer e pensar, por exemplo, a vida preta em São Paulo é atirada nas costas, é jogada da ponte, né? Eu não vi isso com branco loirinho de olhos azuis. Mas com o nosso irmão negro, exatamente. ele faz isso. Numa abordagem para esse loirinho de olho azul, por vezes doutor, por gentileza, é possível o senhor apresentar o seu... É diferente do outro, neguinho, ou malandro, ou não sei o quê. A necessidade de ofender, de humilhar, de subjulgar. Então a formação, fica aí também a nossa cobrança para que a formação nas academias que tenham rigor. Aliás, eu tenho muito amigo policial, muito amigo advogado, e eu converso com eles e eu falo assim, mas a reclamação é que a legislação brasileira é muito branda. Um menino de 18 que eventualmente é condenado a 20,
é mais do que ele tem de idade, ele vai ficar preso. Então, se o policial prende corretamente, se o investigador investiga corretamente, se o escrivão de polícia faz o seu processo criminal, faz a investigação, faz o inquérito bem feito, se o delegado relata bem feito, o promotor vai aceitar a denúncia, e se o promotor aceitar a denúncia de modo bem feito, o juiz vai julgar e vai condenar. Uhum. O que a gente não pode é, de repente, um agente público que é a mão forte do Estado, que está ali para acolher, para proteger, tirar as outras competências e, ao mesmo tempo, ele prende, ele julga, ele condena e ele executa. Ele está fazendo semelhante com as facções criminosas fazem. Lógico. A diferença é que um tem o título de Estado e o outro não. E vem uma outra coisa pior ainda, André, que quando o negro, né, ele foge da morte, né, de escapa das mãos dessa gente que faz sentença em praça pública, em pontes, etc. O negro, ele é oprimido por palavras, ele é assassinado por palavras, ele é machucado por palavras, ele é ferido por palavras. E essas, às vezes, sangram mais do que a bala. Sangram, as pessoas não têm brincadeira, e eu gosto sempre de dialogar com os jovens e até com os mais velhos. A sua piada sobre o lábio, sobre o nariz, sobre o cabelo, enfim, ela tem um poder de ferir, de machucar, muito semelhante à chibata dos anos de 1600, 1700, 1800. E a bala hoje é muito semelhante ao fuzil de hoje. Porque ela fere, ela corta, e algumas pessoas vão a óbito, dão cabo da própria vida por se sentir um nada. Porque muitas vezes a sociedade, você não é, você não pode, você não é, você não pode. E se esse negro, pobre, periférico não tem uma força de quebrar isso e de dizer, não, eu posso sim, eu consigo. Por vezes, ou ele vai dar cabo da própria vida, ou vai tomar o caminho do vício, ou o caminho do crime. Eu não estou apresentando justificativas, eu estou apresentando realidades que a gente convive, que a gente interage, e as mães que a gente ouve quase que cotidianamente. E para sobreviver, é a velha história, né, do círculo vicioso, né? Para sobreviver a tudo isso, ele é empurrado para o universo do crime. Primeiro a informalidade, né, que o mercado não aceita o negro, né, não é como a gente gostaria que fosse, a gente sabe disso. Você conhece algum negro atendente num banco internacional em Ribeirão Preto? Quantos pretos você conhece que trabalham de linha de frente do shopping, dos mais elegantes shoppings de Ribeirão? E quando surge uma iniciativa, a dona Luísa, por exemplo, empresária, começou a fazer um investimento na equipe dela, foi criticada. Muito. Onde já se viu? Olha o que ela está fazendo. Nós nos encontramos essa semana num supermercado. E vamos fazer o exercício do supermercado ou do shopping. Eu, um homem negro, você é um homem branco. Quando você circula pelo supermercado, acho que poucas vezes você viu que alguém estava te seguindo. Eu acho que eu nunca observei Você nunca teve essa sensação? Nunca tive essa sensação. Eu já tive essa sensação várias vezes. Mais do que a sensação, eu tive essa constatação. Há 2 anos eu estava num local de compras grande com a minha esposa. A minha esposa comentou. Falou, bem, olha aquele segurança, onde você vai, o segurança vai atrás. Eu ia comprar uma chave de fenda, uma ferramenta, alguma coisa assim. É impressionante. Por quê? É um treinamento, é um condicionamento, é um racismo estrutural que coloca na cabeça daquela pessoa que só pelo fato da sua pele ser diferente, você é um suspeito. Eu tenho um programa musical, eu buscar as origens das músicas, e tem aquela música Olhos Coloridos, que a Sandra de Sá gravou, e eu ouvi o depoimento do autor da música, que ele fala que na época da ditadura militar ele estava numa exposição. Um amigo convidou para assistir para conhecer uma exposição escolar. E ele estava lá, de repente ele foi abordado por um policial que, vem aqui, você tem que me acompanhar. Ele, mas acompanhar por quê? Não, para de discutir, você fala muito. Não, mas eu quero saber porque eu tenho que acompanhar. E ligou num lugar e começou a falar assim, ó, o que você acha que é com esse seu cabelo, com essa sua roupa, com esse seu chinelo? Foi aí que ele escreve, você ri da minha boca, você ri do meu cabelo, você ri do meu sorriso. É um relato aí que eu te falo da poesia presente no cotidiano, né? Uma poesia de dor, de protesto. Muito, muito forte. Mas que transmite uma realidade de como, por vezes, você é abordado simplesmente pelo fato de você nascer com uma cor diferente daquela cor que acha que domina o mundo. E nós estamos falando de um Brasil preto, né? O Brasil é preto.
É um Brasil preto que muitas vezes tentou clarear o seu Machado de Assis, tentou clarear... Propaganda oficial da Caixa Econômica. É um país que, por vezes, não se enxergava. Eu lembro um comentário há muito tempo de uma pessoa que falava: se um estrangeiro chegasse no Brasil, ligasse a TV, ele ia assistir a Hebe, a Xuxa, a Angélica, ele ia falar: nossa, no Brasil só tem loiro. Porque no hotel volta tudo que nós falamos, né? Os negros estariam nos bastidores, talvez limpando a emissora de TV, talvez cuidando, arrumando a cama, mas ele não viria. Hoje a gente tem um avanço interessante, quando as emissoras de TV, e aqui tem, você citou um programa, você tem o negro na tela, o negro com o seu cabelo, com a sua roupa, com o seu jeito de ser, tendo visibilidade, inspirando aquele menino, aquela menina que fala: ah, eu também posso. Lógico. Eu também posso ser. Uhum. Eu posso ser uma atriz e não necessariamente só fazer o papel da empregada ou da escravizada. Quando eu digo, André, e você faz muito bem esse trabalho, né? A capacidade de cada um e a importância de erguer a voz, né? Às vezes a gente tem que ter o local de voz, o local de fazer esse tipo de coisa. E quanto mais a gente se acanha em dizer, de brigar, de se expor perante essa gente, mais vitória eles vão ter. Exato. E existe uma crueldade também, José Fernando, que é assim, quando você começa... Minha mãe sempre cobrou muito que eu estudasse. Talvez eu não tinha a dimensão do que era aquilo, de ler um livro, de ouvir uma boa música, de ser um bom programa de TV. Minha mãe sempre me levava ao cinema. E isso vai te criando... Quando você vai ascendendo, existe uma outra crueldade das pessoas falarem: não, para com isso, não fala esse assunto, você é diferente, você não é igual a eles, vem pra cá, te tira. E por vezes calam a sua voz. Então você vê ator, jogador de futebol, você vê pessoas que tiveram oportunidade e se calaram. Por vezes você paga um preço de perder oportunidades, mas sempre que você sobe um degrau nessa escala social, é compromisso puxar mais alguém. Você precisa trazer mais gente. Uhum. Então você precisa denunciar. Se eu tenho um espaço hoje, num programa qualificado, eu tenho que aproveitar a oportunidade de colocar minha voz a serviço, de levar essa mensagem e de fazer essa proposta. Vamos fazer Ribeirão Preto melhor, vamos fazer São Paulo, Brasil, vamos fazer um mundo menos racista, mais inclusivo, mais igualitário. É necessário. Tem uma passagem bíblica que fala: se eu não falasse, as pedras gritarão e falarão. Exato. Então, se o negro que tem uma oportunidade não fala, esse silêncio seria retumbante e eu seria cúmplice das injustiças que eu testemunho. Não, e tem mais o que falar. Eu não quero o silêncio do Pelé, eu quero a luta do Zumbi, eu quero a briga do Gonzaguinha, eu quero a ironia da Maria Carolina de Jesus. Sim, a convicção. O Carlos de Assunção, aqui de Franca, né? Citamos Franca agora há pouco, que vem sempre a Ribeirão, que nas suas letras dão aquela chacoalhada aí. Acorda, Brasil, acorda, Ribeirão, acorda, Povo Preto, acorda, branco. Construamos essa consciência, muito criticada às vezes. Sigamos além de um feriado, que um feriado muito contestado também, né? Se você puxar na memória, em Ribeirão, nós tínhamos e teve uma mobilização, Ribeirão voltou. Ribeirão foi uma das primeiras cidades a ter o feriado e uma mobilização. Ah, mas esse feriado vai atrapalhar o comércio. Questionaram só esse, não questionaram o Santos. Foi decretado o feriado, o presidente da ACI fez uma campanha contra o feriado negro. E hoje virou o feriado nacional, mas não é dia só de descanso, não, é dia de reflexão, de luta, de conscientização, dia de reforçar essa agenda permanente, dia de convidar a todos, convidar a sua audiência. Não basta não ser racista, tem que ser antirracista. André, você disse logo no começo que hoje mudou muito, tem coisas que melhoraram, que ampliaram, né? Deram uma melhorada. Nem tudo também a gente pode jogar na conta de débito, continua devendo. Eu entendo que, por exemplo, a legislação avançou bastante, a aplicação da legislação avança a passos tímidos. Por vezes acontece um crime, chega lá o delegado tenta passar um pano, ou o escrivão, não é bem assim, mas avançou sim. Os canais de denúncia avançaram. Ter um ministério, olha, um ministério, que olhe, que cuide. Temos avanços e temos a primeira geração pós-cota, né, Zé Fernando?
Temos muito legal isso. Muito legal isso. Muito legal. Eles tiveram dificuldades. Dá uma sensação de um país equilibrado socialmente, né? Exatamente. Que pensa, tem Exatamente. Um raciocínio lógico. Temos muito que festejar e muito que ficar atento. Olha uma coisa que temos que ficar atento. Na legislação eleitoral, olha, tem que destinar mais recurso para negros, para as mulheres, mas na eleição nacional passada não destinaram. E aí o próprio Congresso vota uma autoanistia, um auto-perdão. Olha só, como que a gente tem sempre que ficar esperto. Olha, avança, vai, mas não vai muito, vai soltando aos pouquinhos, né? Mas tem muita conquista sim, tem muita coisa que celebrar. O Brasil começa a se conhecer, nomes negros que foram apagados, histórias negras que foram escondidas começam a ser reveladas, compartilhadas, e o Brasil começa a ter orgulho do verdadeiro Brasil. Não o Brasil de propaganda, o Brasil para estrangeiro ver. Mas o Brasil que se reconhece fruto de várias raças, de várias mãos, de várias pessoas que fizeram a sua contribuição. Né? Que tem um encontro marcado com o futuro. Porque não adianta, se você não acertar e não fizer essa lição de casa, você não vai sair do lugar nunca. Esse país vai continuar sendo um país... Você viaja muito o mundo? Talvez você já tinha tido essa experiência, porque eu converso muito com pessoas que saíram. Como existem pessoas que amam o Brasil, olham para o Brasil e falam, gente, que sorte que vocês têm, que país lindo que vocês têm, que povo bom. Mas nós continuamos com aquela crise da cabeça baixa, do ó céus, do não se entender, de não se respeitar, de não se valorizar. Como diria o Nelson, síndrome do vira-lata. Síndrome do vira-lata. E aí você vê cientista brasileiro na Holanda e tem uma possível cura para o câncer. Você fala, cara, o brasileiro está lá na Holanda, cura para o câncer. Por que ele não está aqui? Nós continuamos a exportar cérebros. Lá na NASA tem um brasileiro que está na equipe da... Mas por que ele está lá e não está aqui? Na saúde, na educação, em todos os segmentos, os brasileiros estão na frente em outros países. Porque o Brasil, por vezes, esqueceu do brasileiro. Esqueceu mesmo. André, reservei esses minutos finais para perguntar uma coisa que você conhece muito bem. Ainda existe casamento? Ainda se casa no Brasil de hoje? No Brasil de hoje se casa. E é interessante a gente falar de estatísticas. Antes de vir para cá, eu estava vendo a estatística. Em 2022, tivemos mais de 900 mil casamentos e 440 mil divórcios. Ou seja, casou-se cada dois que casa, um separa. Eu vivo esse ambiente de casamento, eu tenho 56 anos, trabalho no cartório desde os 15. E ultimamente, Zé, eu tenho mais velho, mais atento, eu paro, e na hora que eu estou celebrando um casamento, eu falo para ele, coloca a aliança, faz uma declaração de amor, assim, de bate-pronto. E falo para ela, olha para esse homem, o que você sente? O que você espera daqui para frente? Existem histórias de amor maravilhosas. Eu estou escrevendo um livro que eu falo que é História Sem Fim, que é um livro que nunca acaba. De pessoas assim, Zé, o menino que estudou com a menina, foram aqueles namoradinhos de escola. Separaram, cada um foi para um lado, e depois casou, teve filho, se reencontraram e estão casando na minha frente, revivendo aquela história de amor. Pessoas, principalmente cristãs, meninas que batem o joelho no chão e ficam orando, Senhor, eu quero um marido assim, assim, assim. E ela encontra um cara assim, assim. E o cara encontra uma mulher assim, e estão ali casando, declarando seu amor, e estão felizes. Pessoas na maturidade, pessoas jovens. Então eu posso testemunhar, eu testemunho isso toda sexta e todo sábado. O amor existe, casamento existe, casamento é bom. Não é mil maravilhas. Não. Não é conto de fadas. Tem problema. É bom a gente saber o seguinte, o casamento existe, a união existe, mas não existe o príncipe encantado nem a princesa encantada, né? Ronca. Tem gases quando envelhece, cai o cabelo, ruga, o seio cai, a potência diminui. Mas o amor, quando é verdadeiro, você vê lá o cara comemorando bodas de prata, bodas de ouro, bodas de diamante.
o envelhecer só de segurar na mão e saber que a pessoa amada está do lado. Minha mãe faleceu em abril. Um casamento que eu via críticas, comentar, o pai reclamava, a mãe reclamava. Como que o meu pai está sofrendo pela falta da companheira do lado? É impressionante. Ontem eu conversava com uma amiga também, a mãe dela faleceu há 2 anos, ela falou, André, eles dormem no mesmo cantinho, eles arrumam as coisas como se a pessoa estivesse ali, porque o amor ainda existe. Por outro lado, nós estamos numa sociedade moderna. Então, queimou, não fez o arroz, vai brigar. Ou então esses casos que a gente vê diariamente o amor não deu certo, eu tenho que matar a esposa. Como um país, eu falei tanto de amor, mas como um país também mata tanto, né? Como tanto o marido que diz que ama, mata tanta mulher. Então o amor existe, mas ele tem que ser praticado, exercido e ele pode transformar muitas vidas. E o amor é um exercício diário, né? Porque é tão bom, é tão gostoso, né? Você saber que ama, que tem capacidade de tentar entregar o que você tem de melhor para outra pessoa e de receber, né? Eu aconselho muito os noivos, principalmente os jovens, a hora que está colocando a aliança, cara, olha bem para essa aliança. Ela é um símbolo externo. A mulher está bonita, mas eu olhei, é casada. Mas pensa você, depois de um dia extenuante, exaustivo, cheio de problema, você passa a mão assim no dedo e fala, nossa, em casa tem alguém que me ama, tem alguém me esperando. E isso você pode fazer com a sua esposa, o exercício para quem ainda tem os pais, para quem tem os filhos. Saber que tem alguém que te ama esperando em casa ou que você vai encontrá-lo no fim do dia, renova a energia para você enfrentar todos os desafios. E essas reações, André, são as mais inusitadas possíveis, né? Porque eu estou aqui admirado de ver de onde você tira, do nada, de repente, você segue um padrão ali, um casamento no civil, né? E de repente, vamos quebrar aqui, vamos... Eu preciso, Zé. Eu lembro de uma época que criança, eu fui num casamento de um tio, nem deixaram eu entrar. Criança não pode entrar. Criança nem podia entrar para assistir o casamento. É um dos momentos mais importantes da vida da pessoa. Trabalhando em cartório, eu fiz registro de nascimento, registro de óbito e casamentos. As 3 coisas mais importantes da tua vida. Pode ter todas as outras, mas essas, as 3 mais importantes. Mas o casamento ainda eu acho mais importante, porque é a divisão, é a entrega, é a multiplicação. Né? Então eu preciso, na autoridade de um juiz de casamentos, vaidade. Mas assim, eu tenho que prestar atenção no termo da lei. É de livre e espontânea vontade? A pessoa está ali mesmo? Então eu tenho que dar a formalidade da lei, mas eu tenho que ter a sensibilidade de entender que é um momento que para a maioria será único. E a lei não precisa ser a letra morta, né? Extremamente rígida. Exatamente. Vai ser isso aqui, Exatamente. É isso aqui, né? Eu só tenho que tomar cuidado para o cidadão não brincar, porque se brincar comigo, eu vou cancelar o casamento mesmo. A hora que eu falar sim, responda. É de livre e espontânea vontade? Responda com convicção, que seu sim seja sim, que seu sim seja não. Mas que tudo aquilo seja de uma forma doce, agradável. Legal. Sensível. André, eu imagino o tipo de resposta que você anda... E isso dá um livro realmente inacabado, né? É um livro que dá 2, 3, 4 edições. Eu comecei agora, Zé, eu não sou muito bom de Instagram, mas eu comecei no Instagram a fazer assim uma série, Reencontrando Casais Felizes. Então, eu estou no supermercado, vem um casal, o senhor me casou. Você está feliz? Estou. Quanto tempo tem? 10. Faz uma selfie, eu posto lá. João e Maria, 10 anos felizes. Fulano... Eu já encontrei pessoas de 35 anos. E legal você saber que você participou daquilo, né? E que marcou, porque a pessoa lembra. Opa! Tem uma pessoa que falou assim, você fez meu casamento, quando o senhor casou tanto? Eu falei, não, eu era muito novinho. A pessoa me mandou uma foto, Zé, de uma época em que eu saía do quartel, fazia tiro de guerra, eu saía do quartel, chegava no cartório, tirava a farda, colocava o terno e eu era escrevente, auxiliando o senhor Lindo Bernardi, que era o juiz na época, mas eu estava ali celebrando junto com o juiz o casamento daquela pessoa. A pessoa me mandou a foto. Aí depois um outro me mandou também. Aí eu comecei agora a colecionar. Muitas pessoas me mandam fotos de 10, 15, 20 anos e eu quero falar, gente, ele lembra. E um caso rápido. Essa semana eu encontrei um casal, a mulher falou, a sua voz e o jeito que o senhor falou, eu e meu marido ficamos parados. E a gente lembra até hoje. Eu falo, cara, toquei um coração, fiz a diferença na vida de alguém.
Valeu a pena. Você tem noção, André, de quantos casamentos você já realizou? Não tenho. Eu sei que são milhares, mas não tenho. Eu vou me propor um dia, num período de férias, aí ao cartório sentar e ficar contando. Mas um número assim por baixo, mais de 5 mil com certeza, mais milhares. Já fiz milhares. Rapaz. Pela longevidade, né? Porque como eu estou há muito tempo, o cartório do centro é o cartório que faz mais em volume. Mas como eu estou há mais tempo ali na Vila Tibério fazendo, então assim, milhares e milhares. Milhares e milhares. É gente, hein? Muita gente, muita gente. Nossa, para casar tem que ter 2. Tem que ter 2. Então aí são 10 mil pessoas que passaram ali pela sua bênção. E ali. é legal que tem alguns que não deram certo. E a pessoa fala assim, eu separei, meu casamento não deu certo. Mas eu estou namorando, eu vou casar de novo e quero que o senhor faça. Ou tem uma senhora de uma igreja que ela ajudava casais. A pessoa está sem condição, dá para o cartório fazer. Essa senhora me ligou há pouco tempo pedindo ajuda nisso, eu orientei os procedimentos. Ela falou assim, doutor André, eu ando até com o áudio dela aqui. Eu mandei 20 casais para o senhor fazer casamento. O rapaz morreu e 2 separaram. Então significa que 17 deram certo, um só deu certo também porque morreu. Então dos 20, 18 felizes. E eu falei, que legal. O saldo é bom. Eu brinco que a minha média está melhor que a média nacional. Muito acima. Sem dúvida. André Luiz da Silva, um prazer receber você aqui. Não demore tanto para voltar, não. Uma alegria renovada vir nessa casa, reencontrar um amigo e conversar coisas da vida. A gente precisa conversar mais e os podcasts possibilitam isso. Precisa. É bom a gente sempre conversar, sem dúvida nenhuma. Obrigado, André. Até uma próxima. Obrigado. Um grande abraço a todos. A você também. E um abraço e muito obrigado também a você que está em casa, tá? Onde estiver, nos acompanhou até agora. A gente espera tê-lo mais vezes aqui. Nós voltamos. Tchau.